Bahia e Flamengo fazem hoje um jogo muito importante pela sexta rodada do Brasileirão. Muita coisa em jogo nesse início de campeonato, os dois times querendo alçar voos maiores, mas afinal de contas, quem é melhor? Bora fazer o nosso 11 contra 11 e ver quem leva a boa nessa aqui. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a vocês. Se você tá chegando aqui agora nesse vídeo, tá conhecendo o canal agora, dá uma olhada nos outros vídeos, tem muito vídeo maneiro, aqui a gente fala tudo sobre futebol, você vai se amarrar. Se inscreve para fazer parte do nosso time e ajuda a gente a bater a próxima meta de 1.100 inscritos, o canal tá crescendo muito rápido, eu só tenho a agradecer a vocês. Deixa o teu like para dar aquela moral também, valeu? Galera, eu sempre digo aqui quando eu faço esse tipo de vídeo, mas é bom reforçar, a gente vai analisar os números dos jogadores no Campeonato Brasileiro desse ano, algo objetivo para decidir quem é melhor, só nos números, a frieza dos números, sem disse-me-disse, sem falar o que eu acho sobre os jogadores ou não. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando sobre o que eu acho sobre cada jogador, mas nesse aqui é estatisticamente quem está melhor nos números nesse campeonato e eu uso as escalações prováveis do time para hoje, né? Não vou botar os times ideais, eu vou botar quem joga hoje. Então a gente vai começar pelo gol. É Marcos Felipe do Bahia contra Matheus Cunha do Flamengo, que ganhou a posição do Santos, barrou o Santos. E a gente vai começar sempre pelo mandante, então é Marcos Felipe. Marcos Felipe está com uma média de 1.6 gols sofridos nesse campeonato. Tem 4.4 defesas por jogo, mas o número que importa pra gente é o percentual de bolas que ele defende, né? E o Marcos Felipe defendeu 73% dos chutes que deram na direção do seu gol, tá com 70% de passes certos e o último quesito avaliado nos goleiros, quantos jogos ele ficou sem sofrer nenhum gol, o famoso clean sheet, que ele não saiu zerado da partida. E o Marcos Felipe ficou um jogo só até aqui sem sofrer gols, que foi no jogo contra o Vasco, a vitória do Bahia por 1-0 aqui no Rio. O Matheus Cunha do Flamengo ainda não sofreu gol nesse campeonato, ele só jogou 2 jogos, então ele está com uma média zerada. Defendeu, obviamente, 100% das bolas que foram no seu gol, apesar de serem 2 jogos, é uma ótima média, com uma média de 3 defesas por partida. Ele tem 88% de acerto nos passes e já tem 2 clean sheets, 2 partidas sem sofrer gol nesse Campeonato Brasileiro. A força final do Marcos Felipe ficou em 76 e o Matheus Cunha está com a força de 85 até o momento, levando o primeiro ponto para o time do Flamengo nessa disputa. Talvez se fosse o Santos aí, né? Talvez fosse para o Marcos Felipe, mas como é o Matheus Cunha, é ponto para o Flamengo. Na lateral direita, a gente vai ter Jacaré do Bahia, que vem jogando demais, um dos melhores do time do Bahia, destaque do Bahia nesse campeonato até aqui, contra o menino Wesley do Flamengo. Entre os laterais vamos avaliar confrontos terrestres e aéreos vencidos, cruzamentos certos, assistências e os gols que eles já fizeram nesse campeonato. O Jacaré do Bahia tem 56% de duelos terrestres vencidos, 70% dos duelos aéreos ele vence, 16% dos cruzamentos do Jacaré encontram o alvo, mas ele ainda não deu nenhuma assistência nesse campeonato, mas já fez um gol aqui nesse Brasileirão, então ele ficou com a média de 0.3 gol por partida. O Wesley do Flamengo agora, ele está com 37% dos duelos terrestres vencidos, 50% dos duelos aéreos, 23% dos cruzamentos do Wesley são certos, melhor do que o Jacaré nesse quesito, e ele ainda não deu assistências e nem fez gol. Então a força do Jacaré ficou 80 contra 75 do Wesley, primeiro ponto para o Bahia, empatando aqui a nossa disputa. E agora a gente vai para o miolo de zaga ali. Na zaga a gente vai ter que fazer um arranjo, porque o Bahia joga com 3 zagueiros, o Flamengo joga com 2. Vai ser um esquema diferente aqui, vocês vão entender mais para frente. O primeiro confronto a gente vai ter Canu versus Fabrício Bruno. Na zaga a gente vai avaliar duelos terrestres e aéreos vencidos, assim como no lateral, nos defensores é um quesito importante. Os erros que levaram a um gol, aquela paçocada do zagueiro, o percentual de passes certos e o percentual de lançamentos certos. E um zagueiro que deixa um ponta na boa ali para um contra-ataque é muito importante. O Canu venceu 57% dos duelos terrestres e 73% dos duelos aéreos. Não cometeu nenhum erro grave que levou a gol do adversário, tem 90% no acerto de passes e 56% dos lançamentos certos. O Fabrício Bruno do Flamengo está com 71% dos duelos terrestres vencidos e 70% dos duelos aéreos, muito bom.
ainda não cometeu nenhum erro fatal e tem 90% de acerto nos passes e 74% de acerto nos lançamentos. Ótimo índice do Fabrício Bruno. O Canu então ficou com força 82 contra 87 do Fabrício Bruno. Mandou muito o Fabrício Bruno aqui na disputa e levou para o Flamengo o segundo ponto. Passando para o outro lado da zaga, a gente vai ter David Duarte contra Léo Pereira. O David Duarte está com 58% dos duelos terrestres vencidos e 50% dos duelos aéreos. Cara, pela altura do David Duarte, ele tem 1,92 m. Ele devia estar melhor nesse índice de bolas aéreas aqui, né? Mas ele não cometeu ainda nenhum erro crucial que levou a gol. Está com 89% de acerto nos passes e 66% dos lançamentos dele encontram o alvo. Um bom número. Mas vamos ver como é que está o Léo, né? 68% dos duelos terrestres ele vence e 62% dos duelos aéreos. Não cometeu nenhum erro crucial ainda, acerta 93% dos passes e 78% dos lançamentos. Essa zaga do Flamengo tá braba nos lançamentos, tá? Olho nisso no jogo de hoje. O David Duarte terminou com a força de 78 e o Léo Pereira ficou com 84. A zaga do Flamengo tá muito bem nesse campeonato, tá? O Flamengo levou o miolo da zaga inteiro. Vamos ver se na lateral esquerda Matheus Bahia e Ayrton Lucas do Flamengo vão fazer um confronto mais nivelado. O Matheus Bahia tem 55% dos duelos terrestres vencidos e 100% dos duelos aéreos. Um monstro na disputa aérea aqui o Matheus Bahia. Mas ele acerta só 11% dos cruzamentos que ele tenta e não deu nenhuma assistência e nem fez nenhum gol. O Ayrton Lucas, que vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo, não só nesse campeonato, mas na temporada, tem 54% dos duelos terrestres vencidos e 56% dos duelos aéreos. 43% dos cruzamentos do Ayrton Lucas são certos, mas ele ainda não deu nenhuma assistência, só que já deixou o gol dele nesse campeonato, então ele ficou com a média de 0,3 gol por partida. Aqui o Matheus ficou com uma força final 77 contra 80 do Ayrton Lucas, que levou essa por pouquinho. O gol dele fez a diferença aqui nessa disputa e mais um ponto para o Flamengo. A gente vai passar agora para o meio de campo e aqui eu vou colocar o Rezende do Bahia de primeiro volante. Eu sei que o Rezende está jogando de zagueiro, só que a origem, né, a posição de origem do Rezende é volante, então eles vão botar ele contra o Thiago Maia do Flamengo, que deve voltar nessa partida. Aqui na posição de volante vamos avaliar acerto nos passes, duelos terrestres vencidos, lançamentos certos, média de interceptações e média de desarmes. O Rezende do Bahia está com 83% de acerto nos passes, 50% dos duelos terrestres vencidos, tem ainda 47% dos lançamentos dele certos e uma média de 2,8 interceptações por jogo. E ainda uma média de 1,3 desarmes por jogo. O Thiago Maia do Flamengo está com 91% de acerto nos passes, 37% dos duelos terrestres vencidos, mais ou menos, né, Thiago? Mas ele tem 67% dos lançamentos certos, ótima média, 2 interceptações por jogo e 2 desarmes por jogo. A força do Rezende terminou 79 contra 81 do Thiago Maia, mais um ponto para o Flamengo, vai levando quase tudo até agora, hein? Tá na hora do Bahia reagir, hein? Vambora! De segundo volante a gente tem Acevedo, jogador uruguaio do Bahia, contra Pulgar, jogador chileno do Flamengo, né? Duelo de estrangeiros aqui. O segundo volante precisa pisar mais na área, então aqui a gente vai avaliar os passes certos, os duelos terrestres vencidos, a média de desarmes por jogo, a média de assistências e a média de gols. Começando pelo Acevedo, ele tem 83% de acerto nos passes, 50% dos duelos terrestres ele vence, média de 2,6 desarmes por jogo, ainda não deu assistências e está zerado em gols também. O Pulgar está com 89% de acerto nos passes, 37% de duelos terrestres vencidos, média de 3 desarmes por jogo, hein? Muito boa essa média. A combatividade dele está superior do que a do Gerson até, mas ele ainda não deu assistências e nem fez gol. É aqui que o Gerson faz muita falta ao Flamengo, né? O Gerson chega muito melhor na área do que o Pulgar. O Acevedo terminou com força 79 contra 78 do Pulgar e o Acevedo bota o Bahia de volta no jogo levando esse ponto. Agora, o duelo de armadores, a mente criativa dos times é Tassiano do Bahia contra Arrascaeta do Flamengo, o uruguaio do Flamengo, o craque de bola do Flamengo. Vamos ver como estão os números dele, hein? Esses caras aqui são os que tem que dar as assistências, deixar os companheiros na boa para finalizar e também contribuir com gols. Então a gente vai avaliar mais estatísticas de ataque, são os passes certos, média de finalizações por jogo, média de passes chaves é aquele que deixa o companheiro na boa para finalizar, aquele passe ali que rompe linhas e deixa o cara na boa para finalizar. Média de assistências e média de gols. O Tassiano está com 85% de acerto nos passes,
média de 2.3 finalizações por jogo, um passe-chave por jogo, já deu uma assistência, então fica com média 0.25 na assistência, e fez um gol também, mesma média, 0.25 por jogo, ótimos números do Tassiano. Vamos ver se o Arrasca supera isso aí, né? O Arrasca só jogou 2 jogos, está voltando de lesão agora, então ele está com uma média de 87% de acerto nos passes, uma média absurda de 5 finalizações por jogo, isso é muita coisa, média muito boa mesmo, e ainda 2.5 passes-chaves por jogo. O Arrascaeta deixa toda hora a galera para finalizar, só que ainda não aproveitaram o espaço do Arrasca, ele não tem assistência e nem fez gol. O Tassiano ficou com força final, 84 contra 86 do Arrasca, mesmo o Tassiano já tendo gol e assistência, a média absurda de finalizações e principalmente a quantidade de passes-chave do Arrascaeta fizeram diferença no cálculo, principalmente porque o Arrasca só jogou 2 jogos, né? São 2 contra 4 do Tassiano, o que dá até uma enviesada ali nos números, dá uma enviesada no confronto, mas é mais um ponto para o Flamengo aqui. Comentem aí o que vocês acham, se vocês acham que o Flamengo é tão favorito assim como os números dos jogadores estão sugerindo, né? Eu não sei não, o time do Bahia tá bem constante ali, mas só que dentro de casa os caras jogam bem, vamos ver. A gente chegou ao ataque, a parte do time que vai definir quem vence esse confronto aqui. Então, primeiro nos pontos a gente vai avaliar passes certos, dribles certos, chutes a gol, assistências e gols. Primeiro vamos botar Cauli contra Everton Ribeiro, jogador de Copa do Mundo. Cauli está com 78% de acerto nos passes. Não é um índice bom, hein, Cauli? Mas aqui no ataque a tendência é diminuir porque os passes são mais difíceis mesmo. São passes ali no meio de muitas pessoas. Mas ele está com 42% dos dribles certos. Ele passa 42% das vezes que ele tenta driblar. Está com uma média de 2.8 finalizações por jogo. Mas não fez gols. Só que já deu 2 assistências nos 5 jogos que ele fez até aqui. Ficando com uma média 0.4. Tá jogando muito o Cauli no Bahia. Mas o adversário do Cauli é brabo. Vamos ver se o Everton Ribeiro bate de frente nos números com o Cauli. Ele está com uma média de 84% no acerto dos passes. Acertou 44% dos dribles. Uma média de 1 finalização por jogo. E 0.2 assistências por jogo. Já deu uma no campeonato. Também já fez um gol. Foi aquele golaço de letra na última rodada contra o Goiás no Maracanã. Deixando ele com uma média de 0.2 gol por jogo também. A força do Cauli ficou 82 contra 81 do Everton Ribeiro. Bahia levou essa aqui num confronto muito duro contra o Everton Ribeiro. Confronto equilibrado, mas o Cauli realmente está numa fase iluminada e os números estão acompanhando isso. Do outro lado a gente vai ter Biel ou Gabriel Teixeira para a galera do Rio de Janeiro, aquele cara que veio da base do Fluminense. Só que agora ele é Biel contra Cebolinha, Everton Cebolinha. Biel está com 81% de acerto nos passes, acertou 33% dos dribles que tentou. Está com uma média de 1.8 finalizações por jogo, ainda não deu assistências, mas fez um gol, deixando ele com uma média de 0.3 por jogo. O Biel tem sido importante no Bahia, ele melhorou bastante desde a época de Fluminense dele. O Cebolinha do Flamengo está com 82% de acerto nos passes, acertou 53% dos dribles que tentou. O Cebolinha realmente é muito liso, né? Dribla muito. Média de 2.6 finalizações por jogo, ótima média, e 0.2 assistências por jogo, já deu uma no campeonato, mas o Cebolinha ainda não fez gol. O Biel então ficou com uma força 77 contra 78 do Cebolinha. Os dois times têm jogado muito bem, por isso que os duelos estão equilibrados, mas o acerto nos dribles e as finalizações fizeram a diferença para o Cebola. Aqui nesse confronto é mais um ponto para o Flamengo. Para terminar o nosso confronto de aquecimento para Bahia e Flamengo, temos Arthur Salles, porque o titular do Bahia, o Everaldo, ainda não deve voltar nesse jogo, contra o Gabigol do Flamengo, porque o Pedro também está machucado, não vai jogar esse jogo hoje. Na posição de 9 a gente muda só um quesito, saem os dribles, entra um percentual de chutes certos, aqueles chutes que foram no gol, que obrigaram o goleiro a fazer uma defesa ou resultou em gol. Arthur Salles do Bahia, moleque de 20 anos, jovem muito promissor, tem até aqui 80% de acerto nos passes, média de 1 finalização por jogo, média de 0.4 chutes a gol no jogo, não deu nenhuma assistência e nem fez gol nos 5 jogos que ele disputou, mas também foi só um como titular. Ele está com uma média de só 30 minutos por jogo, então é normal ele estar com números mais baixos, né? O Gabigol do Flamengo, ele está com 84% de acerto nos passes, média de 3.8 finalizações por jogo, ótimo índice do Gabi aqui. Está com uma média de 2 chutes no gol, também não deu assistências assim como o Arthur, mas já fez 2 gols no campeonato e está com uma média de 0.5 gols por jogo, boa média do Gabi.
Sendo assim, a força dos centroavantes ficou Arthur Salles com força 70 e Gabigol força 83. Mais um ponto para o Flamengo. Fechamos nosso confronto. Esse foi de lavada. 8-3 para o time do Flamengo. Vamos ver se isso vai se traduzir no jogo mais tarde, hein? Comenta aí quanto você acha que vai ser esse jogo hoje. Flamengo e Bahia se enfrentam hoje às 4 da tarde pela 6ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo vai ser na casa do Bahia, na bela Fonte Nova, estádio de Copa do Mundo também. Vamos ver se essa superioridade aí vai se traduzir no campo, porque o Bahia é um time muito forte dentro de casa também. Comenta aí o que você achou dos confrontos, se você acha que tem algum, se você discorda de algum, bota aí. Se você tem alguma ideia de quais estatísticas eu posso usar, o que eu posso melhorar, comenta também, que eu vou estar lendo todos os comentários. Não esquece de deixar o seu like para me dar aquela moral, aquela força. Muito obrigado por ficar até esse momento aqui do vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!